Então, em relação à primeira pergunta, feita pelo senhor Antônio Carlos, acredito que não seja pergunta somente dele, mas que tenha outras pessoas na mesma situação. Infelizmente, a legislação da forma que está hoje, onde determinou o prazo, o decreto da 5.115, que determinou o prazo que deveria ser protocolizados requerimentos para a revisão da anistia, ele determinou que seria prazo limite 30 de novembro de 2004. Então, a gente está atrelado a esse prazo do decreto. Infelizmente, a gente não tem condições de entrar no mérito, porque qualquer análise que for realizada num requerimento intempestivo é uma análise. Por isso, a gente não tem condições de entrar no mérito. Diferente daquele que teve requerimento pendente de análise desde 93 ou 94, ele pode entrar com requerimento na SEI pedindo análise desse processo que está pendente. Ele pode entrar em qualquer momento, desde que ele identifique que o processo está pendente. Porque senão o protocolo simplesmente vai chegar, vai pegar o processo, ele está fora do prazo, então vamos encaminhar para a coordenação dos processos intempestivos. Agora, quando vem especificado, olha, meu processo está pendente de análise, aí a pessoa encaminha, faz a pré-análise para ver se realmente se trata de um requerimento intempestivo. Qualquer fundamentação, argumentação que for apresentada nesse requerimento, a SEI não vai entrar no mérito. Da forma que o senhor perguntou, que também é pergunta de alguns outros colegas, a gente só pode analisar o requerimento intempestivo nessas duas situações, se ele for pendente de análise ou por cumprimento de uma determinação judicial. Eu estava sob júdice, então eu não podia fazer nenhum requerimento naquela data, só em 10 de janeiro de 2005 eu estava liberado para fazer alguma coisa. Infelizmente, sim. Então eu não tinha como a gente tem... Isso tudo eu relatei no processo. Sim, mas independente da motivação do senhor, todos os outros que estão lá intempestivos, são quase 7.000 requerimentos intempestivos, cada um também teve sua motivação, ou por estar ausente do país, ou por desconhecimento, ou por impossibilidade de fazer o requerimento. A gente não pode entrar no mérito disso. Qualquer análise que a gente fizer, a gente está realizando uma análise, e isso é injusto com os demais. Então, essas são as duas situações em que a SEI analisa um requerimento cadastrado após 2004, ou por cumprimento de ordem judicial, ou se aquele requerimento for para comunicar que seu processo de 93 ou 94 ele está pendente de análise. Temos aqui um outro questionamento, acredito que a doutora Mileide pode responder melhor. Assim, eu só estou fugindo um pouquinho da ordem, porque tem outras duas perguntas, elas estão mais ou menos atreladas, que eu vou em parceria aqui com o Charles para a gente responder. Então, a pergunta feita pelo Jorge Hart, em relação aos processos liquidantes, eu vou passar para a doutora Mileide, para que ela possa responder, que acredito também que não é pergunta somente do Jorge, tem outras pessoas também na mesma situação. Tá funcionando. Jorge, eu vou ser bem objetiva, né? Porque você foi bem objetivo com a sua questão, com relação aos liquidantes. Você colocou se aquele fundamento utilizado pela SEA para deferir, né, poderia ser utilizado agora para a SEI. E eu entendo que você viu uma possibilidade de diferenciação pelo fato da portaria não ser publicada, mas eu ter uma decisão. Bom, é isso que eu quero explicar. Primeiro, o fato de não ter tido uma publicação formal da decisão da SEA não muda em nada para nós, tá? Deixa eu explicar por quê. Porque a SEI, ela foi instituída como instância revisora. Então, ela tem poder para rever. Então, assim, eu sempre gosto de registrar que nós revemos o processo desde que começou. E ele começou aonde? 93 ou 94. Né? Então, assim, nós não revemos só COINTER e SERPA. Nós revemos o processo todo, o histórico do processo todo. Então, nós temos competência para ir lá na raiz. Então, é claro que eu pego o processo perfeito, né, o típico que chega na nossa mão, ele teve decisão da SEA e depois teve uma decisão
anulatória, né, seja da SERPA ou da COINTER. Mas só para esclarecer, muitas vezes a SERPA também não publicou, mas a gente tem o caderno, a gente tem a decisão da SERPA ou da COINTER que não chegou a ser publicada por resolução ou portaria interministerial. Para nós não altera em nada, nós estamos revendo o processo. Então, primeira questão que eu queria esclarecer para você, o fato de não ter sido publicada a decisão da SE não muda nada. E outra coisa, realmente, essa informação de deferimento pela SE consta no processo. E nós consideramos, nós não deixamos de considerar, porque nós consideramos o fundamento de todas as decisões, desde a sua origem. Muitas vezes a gente analisa o processo, a gente vê a decisão da subcomissão, quem deferiu, depois a gente vê a decisão da SE, né? E depois a decisão ou né, das comissões revisoras. Então, assim, sendo objetivo para você, não muda em nada o fato daquela fundamentação do Aníbal, né, que era o presidente na época, ter sido ou não publicada, tá? Então, acredito que era essa, né? Foi bem objetiva a sua pergunta. Eu queria aproveitar, respondi, Jorge? Então, eu fui bem pontual porque eu vi que era essa a sua questão. Eu queria aproveitar aqui o gancho, a fala do Emanuel, só para título de esclarecimento, tá? Porque tem uma questão que eu gosto sempre de esclarecer nesses eventos. É que ele colocou no final que os senhores lutam pelo retorno de todos os demitidos, né? E, claro, admiro a iniciativa de vocês, mas eu quero aproveitar, como advogada eu preciso, eu tenho essa responsabilidade de esclarecer. Primeiro, as demissões que aconteceram entre 90 e 92, e se eu fizer uma pergunta, todas as demissões ocorridas no período de março de, estou sempre me confundindo, março de 90 a setembro de 92 foram ilegais? Eu não posso dizer que sim, né? Por quê? Então, olha como é que é importante a resposta a essa pergunta. Porque a lei veio, ela disse o seguinte: os demitidos nesse período que comprovarem que essa demissão violou o ordenamento jurídico, demissão, dispensa ou exoneração, né? Violou o ordenamento jurídico, ou foi resultante de motivação política ou participação de um movimento grevista. Então, assim, a lei colocou condições. O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse período, os servidores ou empregados podiam ser demitidos? Podiam ser demitidos, desde que a demissão fosse devidamente motivada e seguisse o processo regular para tanto. Então, nós não estamos falando de empregados que tinham estabilidade, né? Então, a gente já sabe disso. Primeiro, esse é um ponto que a gente tem que partir disso. Agora, dentre os demitidos nesse período, que foi a reforma de iniciativa do governo Collor, nós sabemos que muitas dessas demissões foram ilegais, né? Ou decorreram de motivação política e movimentação grevista. Só que esses casos tem que provar, e é para isso que a comissão existe. Porque se fosse assim, automático, tipo assim, todas as demissões ocorridas no período Collor são ilegais, não precisaria de criação de comissão nenhuma. Bastaria só o caput do artigo 1º da Lei 8878 e sim o reconhecimento de anistia e o direito de retorno seria automático. Mas não foi isso que a Lei 8878 trouxe. O Congresso expressou e nós temos aquela redação original, então em cima daquela lei. Então, assim, ainda que seja difícil entender os indeferimentos, eles existem por conta disso, porque nós analisamos cada um dos processos individualmente. Nós temos lá, olha como é que é o nosso cumprimento de lei, a Hélida acabou de dizer, mais de 6.000, 7.000 processos que entraram fora do prazo, né? Então nós temos os limites legais e no mérito, esses 1.900 indeferimentos, que é um número até pequeno perto do número de deferimentos, de 14.000, foram pessoas cujo desligamento não se enquadrou no inciso 1, nem no 2, nem no 3, né? Então, assim, só queria esclarecer, até aproveitando a
aquela colocação, eu entendo o anseio de vocês, entendo perfeitamente, pessoalmente eu entendo perfeitamente, mas como advogada da União, eu me sinto na obrigação de fazer esse esclarecimento. Permitir que a competência dela é simplesmente para analisar os requerimentos e rever a possibilidade ou não da anistia, promovendo, realocando o anistiado e promovendo a publicação da portaria de retorno. Que a parte da gestão é feita entre órgão, empregador e as instâncias recursais relacionadas a cada órgão. Infelizmente, aceita prejudicar em relação a essas duas perguntas. Mas vou passar aqui para o Charles, que de repente ele pode auxiliar os senhores na resposta. Só um instante. Eles já sabem qual é a resposta. A gente vem discutindo esse assunto na comissão paritária e isso é recorrente. A Petrobras entende que os empregados de outras empresas são considerados admitidos. Esses nunca foram empregados da Petrobras, portanto não podem ser considerados readmitidos. Quando é empregado da Petrobras, não, esse sim. Nós consideramos esse empregado anistiado readmitido. Ele tinha uma matrícula da Petrobras antes e retomou essa matrícula. A matrícula é só um dado, não é fundamental. Mas, deixando claro, empregados da Petromisa, Petroflex, Interflex, Interbras, esses são empregados admitidos. O contrato é novo, porque nunca teve contrato com a Petrobras. Isso é uma orientação que a gente já recebeu, tem parecer jurídico sobre o assunto, não é uma vontade pessoal do RH da Petrobras, é uma orientação jurídica para isso. Com relação aos outros aspectos que o Iglesias falou, em especial ao VPDR, só para informar para a comissão, para só passeio, o VPDR é uma vantagem pessoal. Vantagem pessoal oriunda do Decreto-Lei 1971, que trata de 82, que trata da PL, da antiga PL. Ela foi duodecimada. Algumas empresas pagavam, outras não pagavam. Quem pagava anteriormente, até o final, até a sua extinção, a Petrobras, a partir de 2010, é isso? 2011. 2012, a Petrobras foi negociação de 2011. Mas apenas para aqueles empregados da Petrobras, Interbras e que tinham a época da extinção da empresa. Tá? E a Petrobras por acordo coletivo. Por acordo coletivo. E vale dizer, se foi por acordo coletivo, a Petrobras entende que isso não seria uma obrigatoriedade, apenas em função da negociação sindical ela fez assim, demonstrando mais uma vez a sua vontade de minimizar os impactos, resolver algumas questões que existem no processo sindical. Bom, companheiros, alguns pontos nós temos divergência com a Petrobras e tanto no exercício de todas as reuniões que nós temos na comissão paritária, nós colocamos o nosso entendimento. Na nossa avaliação, todos os funcionários são funcionários da empresa Petróleo Brasileiro S.A. Algumas serão coligadas ou subsidiárias, mas emana da mesma política, da mesma matriz administrativa e, portanto, são funcionários da Petrobras. Este é um debate que nós, do movimento sindical, não abandonamos e vamos lutar para que sejam todos enquadrados como funcionários Petrobras, que de fato todos vocês são. Bom, agora... Peraí, Flávio. Você pode me dar um minuto? Eu acho que, como você falou, o ambiente é um ambiente democrático. Quer dizer, se eu faço uma pergunta, você passa a resposta para você. Né? E eu não tenho direito de falar para você, olha, Charles, o entendimento que se teve na comissão e que você me falou que viesse essa reunião, que eu teria algumas perguntas respondidas pela CEI, o que eu estou entendendo é que qualquer pergunta que seja em relação ao enquadramento dentro da Petrobras não vão ser respondidas aqui. Sim,
Porque isso a CEI acabou de afirmar que é uma coisa que compete à Petrobras ter seu entendimento e nós anistiarmos ter o nosso entendimento. Né? Então, eu me lembro claramente, acho que outros colegas, que o objetivo, preparamos as perguntas, passaram por vocês, perguntas essas que na realidade tinham o propósito de esclarecer, ter uma parte neutra que visse à luz de normas, à luz de coisas da própria lei da anistia, né? E eu estou vendo que não existe essa parte isenta aqui, porque a CEI se diz incompetente para entrar no mérito dessas questões. Eu esqueci o seu nome. É Mário. Mário. Eu vou me atrever a entrar nesse assunto aqui até para aproveitar essa oportunidade. Foi bem colocado aqui as competências de cada um, da CEI, né? O que eu quero fazer aqui é uma contribuição do aspecto jurídico, que eu acho que pode contribuir. Também, mas a gente tem que lembrar que nessa relação de retorno, tratando-se de uma situação excepcional, que não é regra, muito já foi construído e muito vai ter que ser construído ainda. Né? Ninguém aqui partiu do princípio de que não há ainda espaço, há muita coisa a ser resolvida. Nessas questões práticas que eu sei que os senhores que já estão trabalhando têm colocado. Algumas coisas podem ser resolvidas e outras não. Mas eu quero contribuir nesse seu assunto no aspecto jurídico, porque eu trabalhei diretamente no desenvolvimento da tese jurídica que permitiu o retorno daqueles anistiados oriundos de empresas extintas, liquidadas, privatizadas. Então eu queria dar essa participação para vocês entenderem também parte da resposta que o Charles colocou. Como regra, quando nós começamos a trabalhar no Parecer 01/2007, tinham duas questões muito fortes para serem dirimidas naquele momento. Naquela época era o doutor Ronaldo Araújo que assinou o parecer que foi aprofundado pelo advogado-geral e presidente da República. Duas questões. Uma era a questão da motivação política, porque, até voltando no assunto que o Jorge levantou, né, a maior parte das anistias concedidas em 94, aqueles 30 mil que eu citei na minha fala agora há pouco, foram fundamentadas na motivação política. Só que, posteriormente, conforme o entendimento pacificado no STF, a motivação política ficou acertada que ela só pode ser reconhecida para efeito de reconhecimento de direito quando devidamente comprovada. Então, nós tivemos que a nossa posição atual da AGU contrariava a SE, né? Até aproveitando assim, porque que a gente contrariou a SE em muitas decisões. Estou usando a motivação política. O segundo ponto, que era nevrálgico dentro da administração naquele momento, em 2007, estou falando, julho até dezembro de 2007, quando nós trabalhamos essa questão, era a questão dos órgãos extintos e liquidados. Eu não preciso dizer que a posição recorrente era que ninguém deveria voltar, né? Que a extinção e liquidação motivava a demissão e estava acabada, ou mesmo que a liquidação posterior impedia o retorno, porque o artigo 2º é claro, não tem direito de retorno se o órgão for liquidado. Então, nós fizemos uma construção e foi um trabalho minucioso, sabe? Porque essa parte coube a mim. Se vocês pegarem o parecer 01, vocês vão ver lá que tem uma parte, inclusive, que foi enxertada, que é de minha autoria dentro desse parecer. E ali, nós estudamos os verbos e as possibilidades de retorno. Então, uma coisa, o que eu estou contando esse histórico mais uma vez, para fazer vocês, desculpa, senhores, estou chamando de vocês, mas desculpem, para facilitar a compreensão. Primeiro, uma coisa é o direito de anistia, e o segundo é o direito de retorno. Se nós não resolvêssemos aquela questão do artigo 2º e do parágrafo único do artigo 2º, o que ia acontecer? Nós teríamos vários casos de reconhecimento de anistia sem direito de retorno. Era essa a posição lá. E aí nós entraríamos, quantas empresas nós temos aqui que foram liquidadas? Integrais, aquelas são várias, né? Já não vou conseguir nem me lembrar de tudo. Bom, para permitir o retorno, nós
interpretamos aquele parágrafo único do artigo 2º e nós entendemos ali uma excepcionalidade, né? Olha, a regra, eu sempre coloco nos pareceres, a regra é: não tem direito de retorno aquele anistiado, né, oriundo de órgão extinto, liquidado, privatizado. Aí, salvo exceção, se parte ou as atividades ou parte delas tiverem sido transferidas, absorvidas ou são executadas. Então, se são executadas, esse terceiro verbo, então nós interpretamos, está lá no parecer, claro que eu acredito que muitos dos senhores já leram, é que possibilitou não só a declaração, porque uma coisa era reconhecer que a admissão foi ilegal. Agora eu estava no segundo momento, que era o reconhecimento do direito de retorno. E aí nós falamos, não, sim, tem direito, o da Interbras, a gente fez uma pesquisa lá para descobrir, muitas vezes com auxílio aqui da Petrobras, nos estatutos e tudo, para fazer o liame, né? Não, realmente parte das atividades dessas empresas Nutriflex e Petromisa são executadas pela Petrobras hoje. Então, primeiro que eu queria colocar aqui, dois momentos e dois objetos distintos: direito à anistia, direito de retorno. Pronto. Agora vamos tratar então do direito de retorno dessa excepcionalidade. Aquele anistiado que veio da Interbras. A Interbras foi liquidada, certo? Então é claro que eu não tenho como restaurar o contrato anterior, porque a empresa não existe mais. A possibilidade de retorno pela Petrobras foi em razão da interpretação jurídica que eu estou falando, do parecer 01. Antes do parecer 01 não existia essa interpretação. Foi algo construído dentro da AGU e que depois foi aprovado. Então, é claro, hoje, o Ministério do Planejamento ainda, a cada semana nós identificamos questões que têm que ser dirimidas. Mas hoje, pelo que nós temos hoje, eu sei que há um espaço ainda que vocês com certeza podem e devem levar pelos canais adequados, mas hoje eu digo para vocês que, de acordo com a fundamentação prevista no parecer, a posição expressa pela Petrobras, expressa aqui pelo Charles agora há pouco, está correta, porque houve uma análise do direito de anistia de vocês no primeiro momento e, segundo, análise do direito de retorno. O retorno foi excepcionalmente permitido por quê? Porque parte das atividades foram absorvidas ou são executadas pela Petrobras hoje. Então, a Petrobras ficou responsável por esse retorno. Não se trata de recuperar o contrato anterior porque essa empresa foi liquidada. Isso está comprovado faticamente, juridicamente, no processo. Então, eu tenho que fazer um novo contrato. Então, até aqui é o que nós temos. Eu não posso sair disso. Agora, quais as consequências disso? Eu posso construir, eu posso conversar? Tem espaço para tudo, não estou fechando, né? Eu só quero deixar claro a questão jurídica, o fundamento jurídico que está por trás, esse histórico aqui, que chegou nessa interpretação que o Charles expressou, tá? Porque a gente tem que lembrar disso, sabe? Porque, olha, eu coloquei para os senhores agora há pouco da dificuldade que nós passamos, mas em 2007, quando eu nem conhecia a história dessa anistia, a luta que foi para aprovar aquele parecer 01, e os senhores sabem que sem aquele parecer 01 a SEI não queria trabalhar, e foi uma sequência, né? Sequência de conquistas, mas esse tema, para propiciar o retorno, para possibilitar retorno para anistiado de órgão extinto, privatizado ou liquidado, foi uma batalha, tá? Então, o que eu só, aproveitando essa oportunidade para dizer, para explicar para vocês o fundamento jurídico, o histórico do raciocínio jurídico por trás dessa posição hoje. O que pode ser feito, deixo por conta dos senhores. Mário, só por favor, Mário, só um momento, Mário. O nosso tempo está encerrando, tá? A gente gostaria agora de que a Márcia retomasse, a gente depois retoma. A discussão dessa comissão não vai se encerrar aqui, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. A Andrei falou perfeitamente. É legítimo reivindicar e nós estamos na discussão sempre para conversar sobre tudo, tá?